Olá pessoal, a gente tá aí saindo desse assunto de diagramas e saindo um pouco dessa parte mais gráfica para entrar de fato no SQL, na linguagem do banco de dados de fato, que a gente vai poder manipular. E aí antes de fato entrar nessa linguagem, a gente vai ver sobre normalização. Para evitar inconsistências, porque a gente tem, por exemplo, os tipos de dados, o tipo de atributo, que pode ser muito valorado, pode ter mais de um valor. Em algumas situações, alguns nomes podem se repetir, a gente não quer isso. A gente quer otimizar o máximo possível o nosso trabalho e o trabalho do computador também, da memória e tudo mais, e das buscas, muito por causa das buscas. Então, por que organizar, de fato, é tão importante? Antes da gente entrar, antes da gente, de fato, criar nossas tabelas, é necessário a gente ter a normalização dos dados. Então, aqui vamos imaginar aqui uma situação da vida real, né? Da vida real de uma pessoa que está trabalhando com banco de dados. A gente tem aqui uma tabela, um retorno de uma consulta a um banco de dados que já existe. Aqui a gente tem a tabela de vendas completas. A gente tem o ID venda, a gente tem a data, a gente tem o cliente, produto 1, preço 1, que provavelmente é referente ao produto 1, produto 2, preço 2. E aí aqui a gente tem alguns problemas visíveis. João Silva, o cliente, né, aparece 2 vezes com dados repetidos, né? Então tem aqui o nome dele 2 vezes. Então ele fez uma compra de um notebook e um mouse, aparentemente. Depois ele fez uma compra de um tablet e uma capa. E as colunas, produto 1, produto 2. Se tiver um produto 3, então tipo, produto 4, quantas colunas de tabela você vai ter que fazer para cada produto? Produto 1, produto 3, produto 4. Por exemplo, aqui nessa parte de vendas. Se for num supermercado, quantas colunas de produto vai ter numa compra de alguém? Então, não é viável fazer desse tipo, produto 1, produto 2 e com o preço também. Se eu quiser saber todos os produtos que João comprou, então aqui entra a situação de consultar o banco de dados. Então, se não está normalizado, se não está organizado, fica mais difícil fazer esse tipo de coisa. Então, o que é a normalização? É um processo para eliminar os dados repetidos. Então, no caso ali, João estava repetido. Não é o que queremos. Então, eliminar a redundância, que são os dados repetidos. Evitar anomalias, que são erros na inserção, na atualização e na exclusão desses dados. Melhorar a integridade dos dados. Então, melhora tudo, a gente deixar normalizado, organizado de uma forma padrão que um banco de dados deveria estar. Então, aqui uma analogia, um guarda-roupa bagunçado, tudo misturado, difícil achar roupas, difícil achar as roupas, né, roupas duplicadas, né. Eu tenho um guarda-roupa bagunçado, então posso falar bem disso, tenho propriedade. É um guarda-roupa organizado, então cada tipo de roupa no seu lugar, fácil de encontrar, às vezes dividido por cor. Vou continuar aqui a gravação, tive que pausar. Então, continuando a analogia, né? Um guarda-roupa organizado, cada tipo de roupa no seu lugar, fácil de encontrar. Então, qualquer lugar, não só um guarda-roupa, mas qualquer lugar organizado, é mais fácil você encontrar as coisas e você eliminar erros de inserção. Então, tipo, o local que você vai colocar a roupa, continuando com a analogia do guarda-roupa. Então você coloca numa gaveta específica, então fica mais fácil para depois você encontrar, para colocar aquela mesma roupa naquele mesmo lugar categorizado, ou tirar, ou enfim.
Então, evitar essas anomalias, esses erros, porque a gente trabalha para evitar esses erros. Então, a normalização é para isso. Melhorar e evitar esses erros. Aí, esse autor aqui, eu esqueci o nome dele, mas está lá no final, a referência a ele, diz que normalização é o processo que permite a simplificação da estrutura de um banco de dados, de modo que esta se apresente em um estado ótimo, sem duplicação de informações. Então, aquele tudo que eu falei, né? Então, um estado ótimo, um estado organizado, fácil de encontrar as coisas, sem informações duplicadas. E aí, que problemas? Os problemas das tabelas não normalizadas. A gente pode ter os dados repetidos, né? A redundância. Cliente João Silva aparece 10 vezes na tabela. O endereço A123, né? Pode ser o endereço dele aí, copiado 10 vezes, né? Porque a gente tem um cliente João Silva, imaginando aqui, né? Que a gente tem um endereço associado a ele. Então, tem João Silva 10 vezes na tabela e tem o endereço dele 10 vezes. Então, essa ocorrência acontece muitas vezes. Então, aí um problema. Se João mudar de endereço, eu preciso atualizar 10 registros. Eu preciso atualizar o endereço dele em 10 lugares diferentes. Isso é inviável. Então, esse é um problema que pode acontecer com dados repetidos. Anomalias de inserção. Não posso cadastrar um novo produto se ele nunca foi vendido. Então, porque a tabela exige que uma venda, que tem uma venda associada. Então, eu tenho uma venda, uma tabela venda aqui. Vamos voltar aqui a tabela venda. Vendas completas. Onde eu estava? Aqui, anomalia de inserção. Eu não posso cadastrar um novo produto se ele nunca foi vendido. Então, porque a tabela, ela exige que um produto esteja associado a uma venda. Como a gente viu ali na tabela, um produto, ele está dentro da tabela venda. Então, se um produto nunca foi vendido, ele não existe, basicamente, né? Então, como é que eu vou adicionar um novo produto que não foi vendido ainda, porque ele não estava no banco de dados, adicionar um novo produto se ele tem que estar associado a uma tabela de vendas e esse produto não foi vendido ainda. Então, não posso inserir, não posso cadastrar um novo produto se ele nunca foi vendido. Anomalia de exclusão. Se excluir a última venda de um produto, perco a informação do produto. Exatamente. Como está ali na tabela. Produto, ele só está existindo aqui nessa tabela de vendas. Então, ele só existe na tabela de vendas. Então, como eu vou excluir? Se eu excluir, né, a venda de um produto, a venda inteira, eu perco a informação se tiver uma descrição do produto, se tiver o preço do produto, eu perco isso tudo. Então, teria que criar uma tabela só para o produto, para ter esses dados de forma individual, de forma exclusiva. Anomalia de atualização. Atualizar o preço de um produto em 50 vendas diferentes. 50 updates. Então, o mesmo problema aqui dos dados repetidos. Eu vou ter que fazer o trabalho, muitas vezes, um trabalho repetido que não tem necessidade de ser feito. Então, normalizando as tabelas, a gente acaba com tenta pelo menos, né, acabar com esses problemas. Tem outros, mas esses aqui são os principais. Então, na normalização, a gente chama de formas normais. Primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. Que é as que a gente vai trabalhar aqui. Eu acredito que tenham 5 formas normais, mas a quarta e a quinta elas já são um pouco mais avançadas, muito específicas. Se a gente normalizar o nosso banco até a terceira forma normal, já está suficiente. Então, vamos ver a primeira forma normal. Aí a gente chama aqui de 1FN, para abreviar, que é a primeira forma normal.
Então, quais são as regras dessa primeira forma normal? Relembrando lá que a gente tem os tipos de atributos atômicos, multivalorados, compostos. São os que eu lembro agora e são os importantes para a gente saber aqui. Então, todos os valores, os atributos da tabela, devem ser atômicos. Não pode ter, aqui ó, o 4, eliminar atributos multivalorados e compostos. E aí, o que é atributo atômico? Cada célula, cada atributo deve ter apenas um valor. Então, atributos multivalorados são, por exemplo, um telefone, um campo de telefone que você possa inserir mais de um telefone, um primeiro telefone, um segundo telefone. Então, vai todos esses dados para a coluna telefone, e aí ele deixa de ser um atributo atômico, ele se torna um atributo multivalorado. E para estar condizente com a primeira forma normal, isso não pode acontecer. Então, a gente tem que, se for pedir um telefone, ter o campo telefone, deve aceitar apenas um. Ou criar outra tabela, que pode ser, veremos. Mas, eliminar atributos multivalorados. Por exemplo, o telefone é um atributo multivalorado muitas das vezes. E atributos compostos, que são, por exemplo, o endereço de uma pessoa, que é composto da rua, do número, do bairro, da cidade, são um atributo com outros atributos dentro. Então, não pode também. Então, a gente tem que se limitar a valores atômicos. Cada atributo pode ter apenas um valor. Então, o nome da pessoa vai ser só um nome. O salário daquela pessoa, daquele funcionário, vai ser só um salário, um valor. Esses são atributos atômicos. Então, outra coisa, sem colunas repetidas. Então, nada do que a gente viu naquela primeira tabela de produto 1, produto 2, produto 3. Não se faz isso. Todas as linhas devem ser únicas. Então, vamos ver aqui como aplicar essa primeira forma normal. Antes, a gente tem aqui uma tabela vendas. O ID vendas, tudo ok. Cliente João Silva, tudo ok. Mas a gente tem produtos com notebook, mouse e carregador. Esse aqui é um atributo multivalorado, que tem diversos valores dentro de uma coluna, né? Um atributo só. Então, como é que a gente faz isso? Depois, com a primeira forma normal aplicada. A gente tem o ID venda igual, porque é a mesma venda. A gente mudou aqui o nome da tabela para vendas, itens. E é algo muito comum para fazer essa associação de cliente com a venda. Então, a gente tem o ID da venda, que é igual para todos, porque ele fez, aparentemente, essa compra de uma vez só. O cliente aqui, João Silva, e os produtos separados, todos atômicos. Então, esse aqui seria o correto a se fazer para aplicar a primeira forma normal. Então, primeira forma normal, basicamente, você tem que eliminar todos os atributos multivalorados e compostos. Todos os atributos devem ser atômicos. E aí você vai já estar na primeira forma normal. Já terá aplicado a primeira forma normal. E aí, a segunda forma normal. O que você precisa para aplicar a segunda forma normal? Você já deve estar com a primeira forma normal aplicada. E é sempre assim. Para aplicar a terceira forma normal, você tem que estar com a segunda forma normal. Então, é uma escadinha. Você aplica, tem um banco de dados todo bagunçado, que eu vou mandar uma atividade assim. Então, você tem um banco de dados, você primeiro analisa a primeira forma normal. Então, o que é que tem ali naquele banco que não é da primeira forma normal? Então, deixar todos os atributos atômicos. Depois, você vai pensar na segunda forma normal, depois que já tiver normalizado na primeira forma normal. Então, para entrar na segunda forma normal, já deve estar na primeira. E aí, a gente vai falar de dependência funcional. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Dependência funcional. A gente precisa ter uma dependência funcional completa. Todos os atributos não chave, os atributos que não são chave primária,
devem depender de toda a chave primária. O que isso significa? Se a chave primária for composta, se tiver mais de uma coluna para compor a chave primária, cada outra coluna deve depender de todas as duas, por exemplo, nesse caso, duas chaves primárias. Todo o resto, todas as outras colunas, elas devem depender de toda a chave primária. Mas aí, para a gente entender melhor, a dependência funcional, ela deve ser completa aqui, para estar na segunda forma normal, e a gente vai entender o que é uma dependência funcional parcial, que é o que não pode acontecer para a gente dizer que o banco de dados está na segunda forma normal. Os atributos não chave, atributos normais, atributos comuns, que não são chave primária, não dependem funcionalmente de todas as chaves primárias quando esta for composta. Então, se eu tiver uma chave primária que tiver, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei exemplo aqui. Coloquei. Uma chave primária que tenha duas colunas compondo a chave primária, todo o resto do banco, ele deve depender das duas chaves primárias, né? Das duas colunas que compõem a chave primária. Não pode depender só de uma. Aí já saiu da segunda forma normal. Então, aqui, ó, a gente tem A e B. Vamos imaginar que A e B são a chave primária. Aí, imagine que C dependa funcionalmente de A e B. Depende totalmente de A e B. Para C existir, A e B, ela depende de A e B. Para C existir, depende de A e B. Mais D, aqui, ó, desse lado, a letra D, depende apenas de B. Então, D aqui vai depender apenas de B. Não vai estar dependendo de A, que faz parte da chave primária. Então, aqui aconteceu uma dependência funcional parcial. Então, assim, há uma dependência funcional parcial de D em relação a A e B. Porque D depende só de B para existir. Dependência funcional parcial é isso. Então, se eu tenho A e B como chave primária, C deve depender de A e B integralmente, completamente, e D também deve depender de A e B completamente. Então, assim, nas tabelas onde a chave primária for composta, quando a gente tiver, por exemplo, esse A e B, essas duas colunas, todos o resto dos atributos devem depender de toda a chave primária. Então, aqui um problema da segunda forma normal, que não está na segunda forma normal, no caso. A gente tem o ID pedido e o ID produto, que aqui a gente vai ver como chave primária. Então, a gente tem duas colunas de chave primária. A gente tem o nome do produto e a gente tem o preço unitário de cada produto. Então, nome produto e preço por unidade dependem apenas do ID produto. Eles não precisam, o nome do produto, ele não precisa do ID pedido, ele não precisa estar associado a um pedido para existir. O preço unitário de um produto não precisa estar associado a um ID pedido para existir. Se o ID pedido não tivesse aqui, nome do produto e preço unitário existiriam naturalmente. E eles não dependem de ID pedido, que é parte da chave primária. Então, aqui está acontecendo uma dependência parcial, dependência funcional parcial. A gente tem nome do produto e preço unitário dependendo só de uma parte da chave primária. Então, a outra fica aqui esquecida, né? E vamos ver como resolver isso. Como aplicar a segunda forma normal. A gente vai dividir em duas tabelas. Uma vai ser a tabela itens pedido, que vão ser os itens daquele pedido. E a outra tabela vai ser a tabela produto, de fato. Então, a gente vai ter o ID produto, o nome do produto e o preço unitário. Então, a gente tem aqui como chave primária só o ID produto. Nome de produto depende totalmente de ID produto e preço unitário depende de ID produto. Aqui na itens pedido, a gente deixa ID pedido como chave primária. E aqui, a gente tem o ID produto, que é a chave estrangeira que associa a tabela produto à tabela itens pedido. Então, é o relacionamento. Essa coluna aqui no meio é uma chave estrangeira. Para fazer a associação aqui, o pedido 01 tem o
ID produto P100. Quem é o P100 aqui? É notebook. Então, aí quantidade 1, que faz parte só dessa tabela. E aqui também no pedido 1, a gente vai ter outro produto, que é o P200, que é o mouse. Duas quantidades aqui, 2 mouses. E aí, quantidade, ID pedido, ID produto são a chave primária, e ID produto sozinho vai ser a chave estrangeira. E quantidade depende tanto do pedido, porque é a quantidade de um pedido, e a quantidade de um produto naquele pedido. Então, quantidade depende totalmente das duas chaves primárias. Então, não tem aqui nenhuma dependência funcional parcial acontecendo. Todos os atributos não chave, os atributos comuns, que não são chave primária, estão dependendo de toda a chave primária. Então, aplicamos aqui a segunda forma normal. E aí, a terceira forma normal. A gente já deve ter aplicado a segunda forma normal. Para a gente conseguir aplicar a terceira forma normal, o banco deve estar, as tabelas devem estar já na segunda forma normal. Se elas já estão na segunda forma normal, a gente subentende que já foi passado, já está na primeira forma normal. Então, passou pela primeira forma normal, passou pela segunda, a gente entra nas regras da terceira forma normal. Não podem acontecer dependências transitivas. Então, nenhum atributo não chave, que não é chave primária, deve depender de outro atributo também não chave. Então, um atributo comum dependendo de outro atributo comum que não seja da chave primária para existir. E o que é essa dependência transitiva, né? Então, a gente tem o ID funcionário. Não, a gente tem o nome do departamento, tem que começar a ler daqui. A gente tem o nome do departamento, que depende do ID departamento, que depende do ID funcionário. A gente tem esse nome do departamento, dependendo de um segundo, que esse segundo depende de um terceiro. Então, acaba que isso não pode acontecer. Então, o nome do departamento depende do ID departamento, que depende do ID funcionário. ID funcionário que deveria definir nome do departamento, se fosse o caso, né? Não vai definir. Mas ter aí um ID funcionário, que depende, ID departamento depende de ID funcionário. Esse nome do departamento não deveria estar aqui, não deveria ter uma terceira coisa dependendo de uma segunda coisa. Mas a gente vai ver aqui. Não coloquei. Aqui. É importante checar a diferença entre dependência funcional parcial e transitiva em uma tabela. Parcial, que é o que a gente viu na segunda forma normal, pelo menos um atributo depende de parte da chave primária. Então, acontece uma dependência parcial, como eu disse, quando um atributo depende de não toda a chave primária, mas só de uma parte. E aqui a gente, na terceira forma normal, a gente fala de dependência transitiva, que é um atributo dependendo, que pelo menos um atributo depende de outro atributo que não seja a chave primária. Então, são duas dependências diferentes. Essa parcial é da segunda forma normal e a transitiva é da terceira forma normal. Então, é um atributo, por exemplo. Eu vou dar exemplo aqui. Problema já é a terceira forma normal. A gente tem uma tabela funcionários. A gente tem o ID funcionário, a gente tem o nome, o ID do departamento e o nome do departamento. Aqui, ID funcionário é a chave primária dessa tabela. E a gente tem nome de departamento e nome do departamento. Aqui como atributos não chave. E aí, nome departamento depende do ID departamento. ID departamento não é a chave primária. Aqui, como eu disse, a chave primária de funcionários, da tabela funcionários, é ID funcionário. ID departamento é só mais uma coluna que não é chave primária. E ela vai definir o nome do departamento, vai estar associado ao nome do departamento. O nome do departamento depende do ID departamento, que é um atributo não chave. Então, está acontecendo uma dependência transitiva. Um atributo comum não chave dependendo de outro atributo não chave.
E aí, ID departamento depende do ID funcionário. Então, tem um terceiro aqui, 3 coisas, dependendo assim, tem um terceiro impostor aqui. Então, ID departamento depende de ID funcionário. Então, nome do departamento que depende de ID departamento, que ID departamento depende de ID funcionário. Não pode. Isso é uma dependência transitiva. Então, como resolver? Dividir em 2 tabelas. Quase sempre a solução é essa. Então, a gente vai ter uma tabela funcionários, que vai ter ID funcionário como chave primária, e aí o nome do funcionário e o ID departamento como chave estrangeira. Porque a gente vai ter uma tabela departamentos, que vai ter o ID departamento como chave primária e o nome do departamento aqui como atributo comum. Então, aqui a gente tem o nome do departamento dependendo totalmente de ID departamento, que é a chave primária. Então, ele pode depender da chave primária, ele deve depender da chave primária. E aí a gente tem nome e ID departamento dependendo de funcionário. Então, está na... Eita, aqui eu errei no slide, hein? Aqui é 3. Vou consertar agora. Então, aqui está aplicada a terceira fórmula normal, pois não existem dependências transitivas nessa tabela. E aí, um resumo das formas normais, assim, das que a gente vai trabalhar. Não são só essas que existem, mas são as que a gente vai ver. Então, a primeira forma normal é um FN, um valor por célula. Todos os atributos devem ser atômicos. Então, nada de múltiplos valores em um atributo, nada de colunas repetidas. Telefone 1, telefone 2, produto 1, produto 2. Segunda forma normal. Depender da chave inteira. Então, cada atributo deve depender da chave inteira. E essa segunda forma normal, a gente só vai conseguir aplicar ela, né, geralmente, para chaves compostas, quando tem mais de uma coluna, sendo a chave primária. Porque se tem só uma coluna sendo a chave primária, então não tem como depender de parte de uma coluna. Então, isso acontece só se tem 2 colunas na chave primária. Então, é para chaves compostas. E aí, todas as colunas devem depender de toda a chave primária. Todos os atributos devem depender de toda a chave primária. Na terceira forma normal, depender diretamente da chave primária. Então, eliminar, como eu disse, escadinhas de dependências, né? Tem um terceiro ali, dependendo de outro que depende de outro. Então, nada de A, B e C, onde C depende de B, que depende de A. Então, 1 depende do 2, que depende do 3. Não pode. E aí, se a gente aplicar todas essas regrinhas, a gente tá na terceira normal, a gente tem tabelas normalizadas, a gente tem um banco normalizado pronto para ser implementado. Aqui as referências. O Luiz Damas, que é o moço que definiu lá a normalização lá no início. Esse é o nome dele, esse foi o livrinho aqui de SQL. E os slides do professor Eric Charles, que foram referência para mim também. É isto.